A Segunda Guerra Mundial é considerada um dos períodos mais violentos da história, marcada, entre tantas atrocidades, pela perseguição de milhões de judeus. Mulheres e crianças não eram poupadas. A série especial desta semana mostra histórias de quem viveu os horrores do Holocausto e sobreviveu. São histórias de mulheres que, ainda meninas, viram a infância acabar antes da hora e aprenderam a lutar pela vida. Sobrevivemos a minha mãe, o meu pai, uma prima que ficou órfã e uma tia. Todos foram exterminados. Essa é uma parte difícil de contar. Esta é uma história de uma filha separada da mãe aos 3 anos. Uma história que Susana, como mulher, quer que o mundo conheça. Que nós somos uma geração em extinção. Quando a gente morre, não vai ter mais ninguém que esteve lá, que vai poder, como testemunho vivo, de contar essa história. Porque se a gente não fala, as pessoas esquecem. Ela é judia, sobrevivente do Holocausto. Nasceu na Hungria durante a Segunda Guerra Mundial e viu as tropas nazistas invadirem o país. Os pais foram levados para campos de trabalho forçado e ela foi deixada num orfanato por uma vizinha. Sem saber do paradeiro da filha, a mãe tentava escapar, até que, com a ajuda de outras presas, se fingiu de morta. Ela estava com 2 amigas dela do mesmo prédio e elas se jogaram, se combinaram que elas vão se jogar como mortas, como doentes, na beira da estrada. E acontece que esse soldado fechou os olhos e não meteu bala nelas. A mãe, então, voltou ao prédio onde a família tinha um apartamento e se escondeu na despensa. Lá, ela recebeu a ajuda de uma vizinha que não era judia. Uma solidariedade entre 2 mulheres que nasceu no horror da guerra. Quase até o fim da guerra, que ficou escondido, até que já sabia que os russos estão entrando e os alemães estão perdendo. Com a derrota dos nazistas se aproximando, a mãe de Susana saiu à procura da filha, de quem não tinha notícias havia 1 ano e 8 meses. E aí, essa senhora deu dinheiro para um carteiro, porque o único que podia ter totalmente liberdade, conhecendo a cidade, disse assim, você tem que achar essa menina. E deu essa fotografia para ele. Ninguém sabia onde que eu estava. Quando esse carteiro me pegou, me achou, né? Me perguntou pelo nome, tem uma menina aqui, me pegou no colo. Eu sinto até hoje o calor. Acho que é a primeira vez que eu senti calor naquela época. E me levou para casa. A Segunda Guerra Mundial começou em setembro de 1939, quando as tropas alemãs de Adolf Hitler invadiram a Polônia. Logo, o país foi totalmente ocupado e o genocídio de judeus se ampliou pela Europa. As mulheres eram as que morriam primeiro. Entravam no corredor, entravam nessas câmaras de gás carbônico, esses campos, morriam. Casos documentados que o alemão mandava a mãe segurar a criança no colo para matar os 2 com um tiro só. Historiadores acreditam que pelo menos 1 milhão de crianças tenham sido assassinadas durante a guerra. Outras milhares foram separadas dos pais, como a Susana, ou acabaram órfãs. Este orfanato abrigava crianças judias em Varsóvia, capital da Polônia. Fomos até lá a convite do Memorial do Holocausto com apoio do governo polonês.
Na entrada, uma estátua homenageia o fundador do orfanato, mas uma mulher teve um papel fundamental na orientação de crianças órfãs e de famílias pobres judaicas. Stefania Wilczynska implementou e geriu ideias consideradas modernas para a época, em que a principal regra era que crianças judias tinham os mesmos direitos que outros cidadãos. Ela e o fundador do orfanato não abandonaram as crianças durante a guerra. Todos foram enviados para um campo de extermínio, diz a pesquisadora. Ela morreu com o pessoal do orfanato, alunos e ao lado de Korczak, em agosto de 1942. Estamos num campo de extermínio ou campo de morte, como costumam ser chamados. Eles ficam bem afastados das cidades. Este fica no meio de uma floresta. As pedras simbolizam as vítimas do Holocausto. Aqui, no campo de Treblinka, até 17 mil pessoas podiam ser mortas num só dia. O campo operou por 1 ano e 4 meses e exterminou cerca de 900 mil judeus. Os nazistas destruíram o local para não deixar pistas das atrocidades cometidas. Tentaram apagar a história, hoje contada pelos livros e pelos sobreviventes, como a Susana. Ela e a família juntaram forças e fugiram para o Brasil para refazer a vida. Mas até hoje, ela não se esquece da promessa feita pela mãe, lá na Hungria, depois de ser encontrada sozinha no orfanato. Quando a minha mãe me viu, ela falou assim: nós nunca nos vamos nos separar. É verdade, eu nunca mais me separei da minha mãe até ela morrer. O extermínio de judeus aconteceu em diferentes momentos da Segunda Guerra Mundial. Antes de serem mortos em campos de concentração, eles eram obrigados a viver em guetos. A reportagem de hoje da nossa série especial revela como era a vida nesses bairros e mostra a história da sobrevivente do Holocausto que guarda na memória a ternura da mãe, mesmo nos momentos mais horríveis em um gueto da Hungria. A dança para amenizar a dor. Foi assim que Marika encontrou forças para conviver com o passado. Ela é uma sobrevivente do Holocausto. Eu passei uma boa parte da minha vida, eu passei na Hungria, no meio da loucura toda. A Hungria foi muito bombardeada, foi destruída. Aos 86 anos, as lembranças da infância da bailarina ainda são muito presentes. Os alemães chegando, aquelas botas, aquele barulho de botas. E eles chegaram nos prédios e onde, no apartamento que tinha judeu, eles tiravam de lá, mandavam a gente descer no térreo. Aí todo mundo de costas, os caras com metralhadora. Parte da guerra, ela viveu em orfanatos enquanto os pais eram prisioneiros de campos de trabalho forçado. Na outra parte, morou em guetos com a mãe e a irmã. Quando os alemães entraram, e até bum, aquela coisa, aquilo fica na cabeça, lógico, né? E a minha mãe nos abraçando e segurando e tomando conta. Eu me lembro mais da minha mãe do que da bota. Nossa, minha mãe foi muito guerreira. Os guetos eram bairros murados pelos nazistas, onde os judeus eram obrigados a morar. Ninguém podia sair. O lugar era vigiado dia e noite por soldados armados. As pessoas que viviam dentro do gueto não tinham acesso a comida, a remédios, praticamente nada. Então iam morrendo de fome, iam morrendo de doenças, iam morrendo de frio.
Marika lembra da delicadeza da mãe, mesmo nos momentos mais difíceis. A rua estava cheia de gente morta, né? Aí a mamãe olha só para frente, filhinha, só olha para frente, tem muita pedra aí, você não pode olhar para o chão, certo? E ela foi levando a gente para casa, não deixando olhar no chão, que era terrível. Os registros da rotina nos guetos eram feitos pelos alemães. Faziam parte da propaganda nazista para mostrar que ali a vida não era tão dura e assim difundir os ideais do regime de Hitler. Mas a realidade era bem diferente. É o que mostram documentos raros, escritos pelos próprios judeus, como um dos relatos de Raquel Auerbach. Ela era cozinheira no gueto e, depois da guerra, teve papel fundamental ao mostrar para o mundo as atrocidades cometidas pelos nazistas. Talvez nenhuma palavra possa expressar o que aconteceu. Não é a minha caneta que pode descrever os horrores do genocídio. Mas seja como for, sou obrigada a escrever. É neste escrito, é neste testemunho do crime, nesta carta de acusação contra os assassinos, que encontro o único propósito da minha sobrevivência. Viajamos para a Polônia para mostrar o que restou dos guetos do país. Esses lugares para confinamento dos judeus ocupavam 1/3 de Varsóvia. O espaço não era pequeno. Os guetos poderiam abrigar 100.000 judeus, mas os alemães obrigaram pelo menos 400.000 pessoas a viverem amontoadas nesses locais. Aquele prédio ali é original, não foi destruído pela guerra. Aqui, nessa avenida, era uma praça para onde os judeus eram trazidos antes de serem deportados para campos de concentração. Eles não sabiam, mas era uma viagem sem volta. Nazistas diziam que eles iam para os reassentamentos no leste, que iam trabalhar, mas era uma mentira dos alemães. Eles eram levados para os campos de extermínio. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, milhares de mulheres se destacaram pela coragem. Algumas por tomarem decisões difíceis, como a Dina Blade Schweiger. Esse prédio ficava dentro do gueto de Varsóvia. Durante a ocupação nazista, funcionou como um hospital por um tempo. Era aqui que a Dina trabalhava como médica, mesmo sem ter se formado. Da janela, ela tinha visão da praça, de onde pelo menos 300.000 judeus foram deportados para campos de extermínio. A Dina envenenou crianças de propósito para que elas não morressem nos campos de extermínio, diz o historiador. Porque ela sabia que elas iriam ser assassinadas. Isso era a única coisa que ela podia fazer para salvá-las dessa viagem e deixá-las morrer em um hospital. Com o fim da guerra, o caso foi considerado um ato de humanidade. A Dina resistiu ao extermínio e se formou médica. Mulheres fortes que sobreviveram aos horrores do nazismo, como a bailarina Marika, que transformou as difíceis memórias no espetáculo de dança chamado Holocausto. Depois que eu dancei o Holocausto, eu consegui colocar todas as imagens, tudo que sobrou dentro de mim, eu joguei lá naquele balé. Daí para frente eu consigo falar com você só com lágrimas nos olhos, mas sem ficar soluçando, porque é o terror. Durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados de Hitler e os italianos aliados forçavam os judeus a trabalharem em condições desumanas nos campos de concentração. Nesses locais, algumas mulheres eram responsáveis por controlar os presos. A reportagem de hoje da nossa série especial conta a história das nazistas, que ficaram conhecidas pela crueldade, e mostra como uma sobrevivente de um desses campos transformou as tristes lembranças em arte.
A mala foi tudo que Ruth conseguiu carregar aos 7 anos, quando fugiu com a família da perseguição nazista na antiga Iugoslávia. O que a senhora trouxe aqui nessa mala? Então, era minha boneca. 2 palmos, tá? É tudo que você conseguia carregar e pôde carregar. Eu tinha algumas roupas minhas, coisas, e eu tudo da boneca. A minha mãe tinha feito até uma cama de uma caixa para boneca e colcha e tudo. Então, era uma maravilha o enxovalzinho dela. As memórias da infância arrancada pela guerra viraram gravuras depois de Ruth ter sobrevivido ao Holocausto. Nesta, ela retrata a pequena mala da menina e a viagem de navio quando foi levada pelos soldados para a Itália, país aliado da Alemanha. Quando começou a guerra, nós fugimos. Meu pai percebeu que a coisa estava muito grave, já os alemães tinham ocupado a Iugoslávia, então meu pai fugiu para uma cidade na costa. E lá não estavam os alemães, estavam os italianos. Na Itália, ela, a irmã e os pais ficaram num campo de trabalhos forçados. Milhares de judeus viraram prisioneiros em campos de concentração. Eles eram obrigados a trabalhar em condições desumanas, com fome e sede, à base de tortura. Depois de 1 ano em operação, esse campo passou a receber também mulheres. Elas tinham rotina semelhante à dos homens, mas ficavam separadas em pavilhões exclusivos, como esse aqui. Só nesse campo, 20 mil mulheres se tornaram prisioneiras. Nossa equipe foi até o campo de Majdanek, em Lublin. O campo de 300 hectares é um dos mais preservados. Serviu como prisão e fábrica de morte. Mais da metade das mulheres já chegava ao campo doente ou muito fraca. Por isso, elas eram levadas direto para as câmaras de gás. Muitas vinham com os filhos e passavam pela dor de terem as crianças arrancadas dos seus braços, conta a gerente de apoio aos visitantes de Majdanek. As mães viam seus filhos sofrerem. A situação das crianças judias que se encontravam no campo de concentração era trágica, porque geralmente as crianças estavam condenadas ao extermínio direto nas câmaras de gás. Era quase impossível fugir de um campo de trabalho forçado. Havia cerca farpada e elétrica por toda parte, além da guarda armada. Em alguns casos, os prisioneiros ainda tinham que conviver com a crueldade dos soldados. Aqui no campo de Majdanek, a mulher do comandante aterrorizava quem estava sob a sua supervisão. Ela era a alemã Ilse Koch, que ficou conhecida por humilhar e torturar milhares de judeus. A nazista ganhou fama por um hábito perverso. Quando os prisioneiros chegavam nos campos, ela pedia para ver um por um. Quem tivesse uma tatuagem, ela mandava matar e retirar o pedaço de pele para a coleção dela. Isso aí, ela não fazia isso com os judeus, porque os judeus não se tatuavam nessa época. Quem fazia tatuagem era prisioneiro, marinheiro, então, em geral, eram prisioneiros de guerra que ela pegava para isso. E ela morava lá, ela era sádica, ela era violenta. Depois da guerra, Ilse Koch foi julgada 2 vezes. Na última, condenada à prisão perpétua, se suicidou na cadeia. Outras nazistas também ficaram conhecidas pela crueldade, como Irma Gris, que atiçava cães de guarda para atacar e matar prisioneiros. Gris foi condenada à pena de morte aos 22 anos. A mesma pena teve a guarda austríaca Maria Mandel. Conhecida como a besta de Auschwitz, ela foi acusada de cometer atrocidades, como fazer experimentos cruéis em prisioneiras. Das 3.500 mulheres que trabalharam nos campos durante a guerra, apenas 77 foram julgadas. Algumas ficaram poucos anos na cadeia, como Herta Boutry. Apesar da acusação de agredir prisioneiras até a morte, Herta foi perdoada pelos crimes que cometeu. Das memórias de menina, Ruth faz questão de lembrar do dia mais feliz, o dia em que foi libertada por soldados britânicos, com outros 2.500 prisioneiros do campo de trabalho.
E aí, quando eles souberam que nós éramos judeus, então eles nos puseram num caminhão e ele foi andando pelos campos, rodando e cantando, e nós ficávamos cantando com eles. O fotógrafo de um jornal inglês registrou a saída dos prisioneiros. Ela, inclusive, aparece numa foto. Aqui tem a data, olha, outubro 23 de 1943. Isso. Depois da guerra, a jovem Ruth e os pais vieram para o Brasil. Aqui ela estudou, fez mestrado e doutorado em arte. Se casou. Aos quase 90 anos, faz questão de aproveitar cada segundo, porque para ela, a maior resposta dos judeus ao nazismo é terem sobrevivido. Eu sei o que é, eu sei o que foi, eu tive muita sorte. Durante a Segunda Guerra Mundial, pessoas comuns lutaram contra a ocupação nazista. Um desses movimentos aconteceu na capital da Polônia. Por 2 meses, 11 mil voluntários resistiram à ofensiva do exército alemão. Na reportagem de hoje da nossa série especial, você vai conhecer mulheres que lutaram no Levante e se destacaram pela força. E também a história da sobrevivente que testemunhou o primeiro ataque em massa contra os judeus, conhecido como a Noite dos Cristais. Sou sobrevivente do Holocausto, o que eu me orgulho muito e quero transmitir para todo mundo nunca esquecer os horrores do Holocausto. Aos 91 anos, a alemã naturalizada brasileira se recorda do primeiro ataque contra os judeus. Antes da guerra começar, o regime nazista incendiou sinagogas, destruiu lojas e casas da comunidade judaica, que também foram saqueadas pelas tropas alemãs. O episódio ficou conhecido como Noite dos Cristais. Nos acordamos de noite, um barulho tremendo, a gente não sabia o que acontecia. No dia seguinte, a gente viu todo o drama, né? Era aí o destroço das vidraças, do fogo apagado. Margot tinha apenas 6 anos. A perseguição aos judeus aumentou com a ascensão de Hitler ao poder, que decretou as primeiras leis antissemitas. Os judeus não podiam mais receber aposentadoria, os advogados não podiam advogar, os médicos não podiam clinicar, um judeu não podia ter funcionário não judeu. Quem tinha empresa começou a perder as empresas para os alemães. Os judeus foram colocados em guetos, áreas confinadas. As tropas nazistas buscavam os homens nas casas para trabalhos forçados. O pai de Margot conseguiu se esconder na casa de uma tia. Coube à corajosa menina de 6 anos estabelecer a comunicação entre a mãe e o pai, mantendo a família unida. Ela atravessava as ruas destruídas sem ser parada pelas tropas para levar recados de um lado para o outro. Eu tive que passar por aquilo que foi horrível, né? Ficou muito na lembrança. Na luta pela sobrevivência, as mulheres judias conseguiram fazer o que era impensável. Como na revolta conhecida como Levante de Varsóvia. Nossa equipe viajou até a Polônia para contar essa história. O Levante de Varsóvia durou 63 dias. Foi uma luta armada por parte dos poloneses para tentar retomar o controle da capital e expulsar os alemães. 11 mil voluntários, que têm os nomes gravados aqui nesse mural, participaram da resistência polonesa. Pelo menos 150 mil pessoas
morreram no conflito. Um ato desesperado pela vida. E uma mulher, Maria Stipukovska, se destacou na resistência. Durante o levante, matou com a ajuda de outras 2 combatentes o chefe da polícia alemã, Franz Kuchera, conhecido como o Carrasco de Varsóvia. A operação foi considerada a mais bem-sucedida contra um oficial de alta patente do nazismo. Milhares de judeus morreram em busca da liberdade. Outros sobreviveram graças à coragem daqueles que eram contra as atrocidades nazistas. Estamos num vilarejo que foi preservado desde a Segunda Guerra Mundial. Na época, as casas eram de madeira. 4.500 famílias viviam aqui, muitas delas resolveram esconder alguns judeus. 120, mais ou menos, ficaram escondidos, mas apenas 21 sobreviveram. Os moradores desta casa esconderam 7 judeus, da mesma família, por mais de 2 anos. Os poloneses se arriscavam muito para ajudar quem precisava. O esconderijo dessa família judia ficava no 2º andar, no sótão. É um espaço pequeno para 7 pessoas viverem. Eles dormiam juntos aqui nessa almofada, esse colchão improvisado. E assim, ao entrar, eu já senti muito calor. Hoje faz bastante calor aqui e, segundo relatos, o frio era tão intenso quanto o calor. Então, eles ficavam submetidos a frio, calor e pouco deixavam o esconderijo. Por aqui, todos escaparam com vida quando a guerra acabou. Estima-se que pelo menos 40.000 judeus se salvaram na Polônia por causa de pessoas como estas, que arriscaram a própria vida para ajudar. Muitas foram mortas, acusadas de trair os ideais nazistas. Margot e os pais também tiveram sorte. Conseguiram fugir da Alemanha antes do início da guerra. A família morou na Bolívia, depois veio ao Brasil. Por aqui, Margot casou, teve filhos e netos. E dessa história toda só restam lembranças, né? Umas boas e outras... Outras tétricas. Se faz o possível de esquecer as ruins, mas a gente tem que lembrar agora que a história do Holocausto não pode acabar. As futuras gerações têm que se prevenir com isso e têm que fazer tudo possível. Porque não pode acontecer outra coisa dessas.